Oi, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar ainda da primeira geração modernista. Falamos na aula passada sobre Oswald de Andrade e agora vamos falar sobre Mário de Andrade, certo? Não vamos esquecer as características desse grupo chamado Grupo dos Cinco, aqueles que participaram da Semana da Arte Moderna e tiveram grandes inspirações nas chamadas vanguardas europeias, que tinham aquelas propostas inovadoras, apresentando sempre algo diferente do que a gente fala de estilo clássico. Tudo bem? Grande admirador da cidade de São Paulo. Ele morou quase a vida inteira dele em São Paulo. E para começar, achei interessante ler um poema dele que fala sobre a cidade de São Paulo, tá? O poema chama Inspiração. Vamos lá. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, trajes de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Aqui fica clara a sua admiração pela cidade de São Paulo. Então, os lugares que ele vai citando no decorrer do poema, né? E tem algo muito interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é o arlequinal, que isso para Mário de Andrade sempre foi muito importante. Conhecem o Arlequim? Vou colocar a imagem dele aqui para vocês. Pois é, a roupa dele é toda feita de retalhos. E o Mário falava isso. Ele falava: a cidade de São Paulo é uma cidade feita de retalhos, em que a sociedade ela se forma por uma grande mistura, onde toda essa mistura tem que ser levada em conta, né? Uma sociedade arlequinal, uma sociedade com várias etnias, com vários grupos sociais. Por isso, esse jogo de retalhos. Inclusive, uma das suas capas de uma de suas obras, que é o Pauliceia Desvairada, vem com essa mesma roupa do Arlequim, fazendo menção a essa roupa dele. Certo, pessoal? Bom, ele foi um grande estudador do folclore brasileiro. Então, quando a gente fala que pertenceu à primeira geração modernista e tinha aquela necessidade de mostrar a cultura brasileira, nós temos Mário de Andrade como um referente maravilhoso, porque ele foi, né, ele foi atrás dessa cultura, ele viajou para saber, ele sabia que em cada canto tinha uma cultura diferenciada, tinha um folclore diferenciado e ele trouxe toda essa variedade para as suas obras. Tudo bem? Antes de listar as obras principais dele, eu gostaria de falar sobre o estilo, tá? O estilo de Mário. Então, o que é muito importante é que ele usa aquela mesma ideia de versos livres e brancos. Então, a gente sabe que os versos livres são aqueles versos que não precisam ter uma métrica definida. Vocês perceberam que ao ler o Inspiração, cada verso tinha um tamanho diferente? Quando a gente fala em versos brancos, nós estamos falando em versos que não têm esquema de rima. Propostas, né, claras para esses primeiros modernistas. Além disso, ele tem o uso da linguagem coloquial, tá? Então ele mostrava toda essa variedade cultural do Brasil através da sua linguagem, uma temática do cotidiano que ele gostava bastante de trabalhar, tá? Liberdade de expressão e o que não faltava aos modernistas da primeira geração, o humor. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos lá. Aos 24 anos ele publica a sua primeira obra, que está aqui, coloquei só para títulos de conhecimento.
há uma gota de sangue em cada poema. Depois que vem as obras importantes, né? Então vamos falar primeiro do Pauliceia Desvairada de 1922. O que lembra 1922? Semana da Arte Moderna. Então foi no mesmo ano que foi feita a Semana da Arte Moderna, que já conversamos sobre isso. Bom, então nós temos a capa, que é essa roupa do Arlequim, que já falei para vocês, com essa ideia de retalho cultural, né, que a cidade de São Paulo deixava assim muito à mostra essa diversidade. É a primeira obra considerada modernista, que foi feita após a Semana da Arte Moderna, tá? Que tem uma análise, na verdade, da sociedade paulistana do início do século XX, época em que ele viveu, tá? Aqui nós temos um poema muito conhecido que é o Ode ao Burguês. O Ode ao Burguês foi inclusive lido na Semana da Arte Moderna, né? Naquele escândalo que nós já comentamos, que está aqui dentro do Pauliceia Desvairada, tá? Então, ele mesmo, gente, definia a sua obra assim. Ele falava assim, a minha obra, tá? Ela é áspera de insultos, tá? E gargalhadas de ironia. Então, ele fala assim que tinha insultos, que tinha ironia. Ele mesmo se definia dessa maneira. Vamos lá. Vamos para a leitura do Ode ao Burguês. Então, tá lá. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Bom, o burguês aqui, gente, ele tem diversas conotações e uma delas, a principal, ele coloca esse Primeiro, vamos pensar nesse título. Quando ele fala ode ao burguês, você tem uma ideia, né, de ode, que ele vai engrandecer esse burguês, vai fazer uma homenagem a esse burguês. E, na verdade, ode nada mais é que ódio ao burguês, tá? Então, isso daí já entra com esse humor de você achar que é um enaltecimento e, na verdade, ele tá falando mal. Esse burguês é aquele burguês, gente, aquele indivíduo indiferente a essas propostas novas. Então, é aquele burguês que fica preso a tradições, aquele burguês que fica preso, né, àquele momento clássico. Então, que despreza essa ideia do novo, de inovações, tá? Dentro desse poema tem muita menção ao futurismo. Então, o futurismo é uma das vanguardas já estudadas. Como assim? O futurismo, no futurismo, eles estavam acostumados a eliminar os adjetivos e usavam outros substantivos no lugar do adjetivo. Então, quando ele fala, né, ele falava assim, homem curva, o homem nádegas, percebam que essa adjetivação, ela é feita por um substantivo. Então, isso é uma característica da vanguarda europeia chamada de futurismo, mostrando novamente, né, essa inspiração que esses primeiros modernistas tiveram com as vanguardas europeias. Tudo bem até aqui? Ok, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da obra Amar, Verbo Intransitivo, tá? O mesmo ano que foi publicado, em 1927, o Clã do Jabuti. O Clã do Jabuti, gente, ele fala basicamente sobre essa parte de folclore, tudo bem? Que Mário de Andrade conhecia, assim, muito bem. O Amar, Verbo Intransitivo. Amar, Verbo Intransitivo, gente, é assim. Ele vai questionar os romances do século XIX. Então, do século passado. Então, ele vai colocar lá e vai questionar aquela sociedade, o romance. Ele coloca a família Souza, que é uma família tradicional, o Felisberto, que é o pai,
tá? Eles são endinheirados e, na verdade, ele fala que são endinheirados, mas sem cultura. Ele contrata a Elsa, tá? Que é uma professora de alemão, para dar ensinamentos iniciais ao seu filho, o filho dele chamado de Carlos. Só que, gente, essa professora, ela não é de alemão, tá? Ela, na verdade, é uma professora do amor. Ela estava lá para ensinar, dar iniciação sexual ao filho dele. Então ele mostra mesmo, ele banaliza, ele coloca assim essa sociedade como uma sociedade sem cultura, ele faz uma crítica a isso. E aí, por isso até desse título, que eu particularmente acho extremamente interessante. Quando a gente fala amar, o verbo intransitivo, o verbo amar é transitivo direto, né? Ele pede um complemento, ele pede, você ama quem, né? Então vem, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Quando a gente coloca amar como verbo intransitivo, nós não colocamos nenhuma necessidade de amar alguém. Então, como o sentimento do amor, ele fosse um sentimento mais vazio, né? Então, assim, dessa relação vinda justamente dessa relação, uma relação fria, né? Entre a Elsa e o Carlos, nessa ideia de uma iniciação sexual e não de amor propriamente dito. Tudo bem? E agora nós vamos falar do Macunaíma. Bom, Macunaíma, pessoal, de 1928, é a grande obra do Mário de Andrade, tá? Ele tem o subtítulo de Herói Sem Nenhum Caráter. E aí nós temos a figura do anti-herói. O que é o anti-herói? Que nós já tínhamos conversado sobre isso. O anti-herói é aquele que faz trapaças, tá? Ele é um herói que não tem caráter, que ele trabalha com uma malandragem, que a gente pode chamar de malandragem nacional, só que ele conquista o leitor com isso, né? Então ele não tem um final triste, ele não é vilão, ele só é o anti-herói, ele não faz coisas positivas para conquistar esse leitor, tá? E é muito interessante porque esse personagem, o Macunaíma, ele vai se transformando a cada instante. Ele nasce índio, ele vira negro e depois ele passa por uma fonte de água, gente. Olha para vocês verem como aqui nós temos uma reunião, é chamado de rapsódia, tá, gente? É uma reunião de lendas diversas. Então ele vai em certo momento passar por uma fonte e essa fonte o torna, né, europeu. Então ele sai do negro para o europeu. Então aqui é para mostrar essa mistura, né? Essa mistura da nossa sociedade brasileira. Então ele vai se modificando. Então, além disso, ele tem esse caráter, né? De ser o herói sem nenhum caráter, tá? E é uma alegoria dos destinos do país. Então, ele fala assim, ó, o Brasil, ele acabou escolhendo caminhos europeus em lugar de explorar sua própria civilização brasileira. E aí é aquela crítica dele, fala assim, ó, deveria ter sido explorado aqui, aqui nós temos riquezas, riquezas naturais, riquezas culturais, então tem uma crítica aí embutida. É um livro que ele vai apresentar a Uiara, ele vai mostrar várias partes do nosso folclore e esse herói, para resumir, gente, ele vai em busca, ele ganha um muiraquitã, que é uma pedra, tá? Um amuleto que a Si, que é a mãe do mato, deixou com ele. Ele perde, some esse amuleto é roubado e ele vai atrás de quem roubou. Então ele nasce no mato e ele vai para a cidade grande com seus irmãos e lá na cidade grande ele vai tentar recuperar esse amuleto, tá? E aí tem até o Piaimã, que é outra parte do folclore, que é o gigante comedor de gente, que estava com essa pedra, como o Iraquitã, e ele consegue, com todo o seu jeitinho malandro, roubar essa pedra e ter essa pedra de volta.
Aí ele volta para o campo, né, que ele já atingiu aí o seu objetivo, e quando ele volta para o campo, ele acaba entrando num lago, porque ele vai se encantar com as sereias e vai entrar nesse lago. Só que na verdade essas sereias vão acabar o matando. E aí ele vira, né? Ele vai se transformar na constelação da Ursa Maior. Então ele tem sim um final positivo. Eu vou recomendar o filme para vocês. É um filme que muitos acham extremamente confuso, extremamente, né, por conta justamente dessa cultura, dessas tradições regionais misturadas, desse folclore misturado. Então, assim, às vezes você tem que recorrer até o dicionário para saber quem é esse, né? Ele é de qual folclore, ele faz parte do quê, qual que é a ideia, quem é a si. E, então você vai tendo que se orientar. Mas para quem tiver tempo e interesse, é uma obra maravilhosa e é uma obra que eu deixo como referência para a primeira geração modernista, tá? Então tem sempre obras que a gente fala, ó, essa obra representa tal movimento. O Macunaíma representa a primeira geração modernista. Tudo bem, gente? Espero que tenham entendido e gostado do Mário de Andrade e assistam o Macunaíma. Então, um tempinho para o print e até a próxima!